Sabe aquela sensação que você tem quando termina o último episódio de uma série absurdamente incrível? E eu não tô falando de uma minissérie ou de uma maratona de uma semana. Eu tô falando de uma série com várias temporadas, que você passou um bom tempo da sua vida acompanhando. Quando os créditos finais aparecem pela última vez e você sente essa estranha sensação de vazio que o desfecho traz, você praticamente cresceu com esses personagens, viu seus momentos mais altos, os mais baixos e participou de toda uma jornada deles até o final. Às vezes esse final pode ser decepcionante. Outras vezes pode ser muito satisfatório, mas o vazio ainda fica lá. Esse capítulo da sua vida se encerrou. E eu já passei por isso várias vezes, com séries como How I Met Your Mother, Naruto, Supernatural e, mais recentemente, Shingeki no Kyojin. E toda essa ideia, ela me faz pensar, se eu me sinto assim com as séries que eu acompanhei por meses ou até alguns anos, o que eu vou fazer quando o One Piece acabar? Quando esse dia chegar, quando Luffy for coroado rei dos piratas, acredito que eu nunca mais vou viver uma história como essa na minha vida. Essa é uma série que existe desde 1997 e se mantém consistentemente boa por 26 anos. Na verdade, eu diria que agora é o melhor momento não só para ser fã de One Piece, mas também para começar a assistir. One Piece é uma daquelas séries que todo mundo tem uma opinião, mesmo que nunca tenha assistido. Grande parte disso se deve ao fato de que o anime possui mais de 1.100 episódios. Mas sempre que eu tento recomendar esse anime pra alguém, eu recebo a fatídica resposta: "Ah, legal, mas eu não vou assistir tudo isso." Tudo bem, pra ser justo, 1.000 episódios realmente são bem mais do que uns 12, né? Mas pra aqueles que têm algum tipo de curiosidade sobre essa história, mas têm medo de encará-la por causa do seu tamanho, aqui tem um pouco do que eu tenho a dizer. Quase todo mundo que eu conheço que acompanha o One Piece e que fez parte da jornada do Luffy e seu bando não se arrependeu. Milhões de pessoas ao redor do mundo dedicaram anos de suas vidas para essa história, sem o menor sinal de arrependimentos. E há um motivo para isso, que é o nível de cuidado colocado em tantos aspectos diferentes da narrativa e do mundo em que ela se passa. É o tipo de cuidado que dá aos personagens secundários tanta personalidade quanto ao protagonista. E é o tipo de cuidado que trata cada novo local como uma região única, com seus próprios sistemas políticos, espécies, cultura e história. É o tipo de cuidado que faz você sentir tão parte do bando quanto Zoro, a Nami ou o Sanji. Existem milhões de razões para não deixar a quantidade de episódios te afastar da qualidade que o One Piece tem a oferecer. Mas antes de entrar nesse ponto, eu quero trazer uma perspectiva que eu não vejo muitos fãs comentarem. Eu não consigo enfatizar o suficiente o tanto que o Oda está fazendo com que o One Piece se torne algo sem precedentes em diversas áreas. É de longe a série de mangá mais bem sucedida de todos os tempos, e dado quão popular ainda é e quanto tempo ainda falta para o seu final, esse é um recorde que nunca será quebrado em nossas vidas. Na maioria dos casos, quando uma série se mantém em um nível tão alto por tanto tempo, é inevitável que ela acabe decaindo em algum momento. Basta olhar para histórias que nem chegaram perto da duração de One Piece, como Game of Thrones, Dexter, Bleach e Naruto, e como elas simplesmente não conseguiram sustentar o sucesso dos primeiros anos. Mas One Piece não apenas continua forte, como seu arco mais recente no anime Egghead já se tornou um dos melhores da série. Além disso, a Netflix lançou uma adaptação live action com enorme qualidade cobrindo os primeiros capítulos do mangá. E eu vou repetir, não apenas o mangá e o anime, que tem mais de 1.000 capítulos, continuam no auge, mas a adaptação live action também foi um sucesso, e isso é algo inédito. Dragon Ball não conseguiu, Fullmetal Alchemist não conseguiu, até mesmo Death Note, que se passa em um mundo muito mais realista, não conseguiu fazer uma adaptação live action que capturasse o espírito original, mas a série sobre piratas com superpoderes navegando pelo mundo em busca de um tesouro conseguiu superar todas as outras, e foi renovada por uma segunda temporada quase imediatamente após sua estreia. Em praticamente todos os formatos, mangá, anime, live action, One Piece está em um nível próprio, e algo sobre o desfecho dessa jornada de 3 décadas torna isso extremamente valioso. Não acho que eu estou exagerando ao dizer que o momento em que One Piece for finalmente revelado e Luffy alcançar seu sonho de vida será um marco da cultura pop. Quando o capítulo final for lançado, o mundo vai lembrar desse dia como o dia que uma das maiores histórias já contadas chegou ao fim. E estar lá para testemunhar esse momento ao vivo, como alguém que acompanhou cada aventura dos Chapéus de Palha conforme elas aconteciam, eu garanto para você que vale a pena. Se você é um fã de mangá, se você é um fã de aventura, se você é um fã de uma grande história, faça um favor a si mesmo e junte-se à tripulação enquanto eles ainda estão navegando, porque essa é uma jornada que vale a pena. Mas por quê? O que faz One Piece ser tão melhor do que qualquer outra coisa? One Piece é uma história perfeita? Não. Isso não existe. Há problemas reais de ritmo, especialmente no anime, que prolongam certos eventos de maneira desnecessária. Algumas piadas não funcionam tão bem pra todo mundo. E tem alguns episódios fillers.
Vários são incríveis, mas ainda assim ocupam um bom tempo de tela. No entanto, em comparação com tudo que a série faz certo, esses são pequenos preços a se pagar, porque uma vez que você realmente entra na história de One Piece, percebe que sua maior força está no fato de que, sempre que você pensa que a série não pode melhorar, ela te prova o contrário. Sim, alguns arcos se destacam bem mais do que outros, mas não há uma queda significativa na qualidade entre eles. E cada um desses arcos tem momentos que vão simplesmente te deixar sem palavras com a força emocional que eles carregam. Ainda assim, assistir ou ler nunca parece uma tarefa cansativa, porque apesar de ser uma série longa, esse tempo não parece que está sendo desperdiçado. A extensão da história permite que esse mundo respire e ao mesmo tempo mantém a série sempre fresca, diversificando os locais onde os arcos acontecem. O deserto de Alabasta não tem nada a ver com o reino subaquático da Ilha dos Homens Peixe, que não tem nada a ver com os cemitérios assombrados de Thriller Bark, que também não tem nada a ver com Whole Cake Island, que literalmente é uma ilha feita de doces governada por uma mulher de 8 metros e 85 filhos. One Piece é uma aventura em escala épica, em todos os sentidos da palavra, com lugares vastos e diversificados para explorar, repletos de um dos melhores elencos de personagens que você encontrará em qualquer obra de ficção. Luffy é provavelmente o melhor protagonista que alguém poderia pedir. Sua determinação é inabalável, sua personalidade energética, ele é extremamente carismático e é muito fácil torcer por ele. Ele vai se tornar o rei dos piratas, e você vai ouvir isso muitas vezes. Esse objetivo não mudou durante toda a sua jornada, e ele reuniu a tripulação perfeita para ajudá-la a seguir nessa jornada impossível. Zoro, Sanji, Usopp, Nami, Franky, Chopper, Robin, Brook e Jinbe. São 9 personagens completamente diferentes, mas que se completam perfeitamente, porque de alguma forma, Luffy mudou a vida de cada um deles para melhor, e todos estão unidos na missão de ajudá-la a se tornar o rei dos piratas. E isso é só a tripulação principal. Eu poderia passar horas e horas detalhando cada vilão, cada personagem secundário, cada facção de poder, cada relação entre os personagens, e ainda assim eu não chegaria perto de explicar o quão bem o Oda equilibra a quantidade absurda de personagens nessa história. Para colocar isso em perspectiva, o arco de Dressrosa gira em torno de um dos Chichibukai, ou 7 corsários, Don Quixote do Flamingo, e seu domínio sobre o reino de Dressrosa. Como esse arco é centrado nesse vilão, vemos em detalhe sua história de origem e como ele se tornou o tirano cruel que os Chapéus de Palha tentam derrubar. Mas o personagem que muitos consideram ter o melhor desenvolvimento desse arco não é do Flamingo, e sim um de seus capangas, Senhor Pink. E o motivo dele se vestir dessa maneira bizarra vai realmente partir o seu coração. Sem dúvida, é um dos melhores backstories de toda a série, e foi dado a um personagem que nem de longe é o mais importante do arco. Agora eu vou te dar um momento aqui muito importante da série, mas que tem alguns spoilers. Se você já está interessado em assistir, pula para o próximo capítulo. Eu acho que o momento que realmente exemplifica essa filosofia acontece quando os Chapéus de Palha perdem seu antigo navio, o Going Merry. Durante um arco em que a tripulação está em uma ilha no céu, o navio que eles usavam desde o início da série sofreu muitos danos após cair milhares de metros de volta ao mar. Com o tempo, à medida que os danos se acumulam e a tripulação de Luffy cresce tanto em número quanto em notoriedade, fica claro que eles precisam de um novo navio. Essa necessidade é o que leva eles até Water 7, e isso dá início a um dos melhores arcos da série. No final, eles encontram Franky, que constrói um novo navio para eles, o Thousand Sunny. Ele é maior, mais resistente, e no geral um navio muito melhor para os desafios que ainda enfrentarão. Mas antes de partirem para a próxima ilha, os Chapéus de Palha realizam um funeral para o Going Merry, onde vemos o navio ser queimado. O que torna esse momento tão emocionante é que o Merry era tão parte da tripulação quanto qualquer um deles. Foi o navio que reuniu os Chapéus de Palha no início da jornada. Ele simbolizava seus sonhos, sua camaradagem e o começo de sua grande aventura. Deixar o Merry para trás marcou o fim de uma era. Mas o que realmente me toca até hoje é que, mesmo sem poder falar, o navio teve suas últimas palavras para a tripulação. Eu só queria carregar vocês um pouco mais longe, mas eu fui feliz. Obrigado por cuidarem tão bem de mim. E então o Merry derrama lágrimas junto à tripulação antes de afundar no mar. É isso que diferencia One Piece de todas as outras histórias. Ele faz você sentir emoções reais por coisas e personagens que outras obras simplesmente não conseguem, por causa de suas limitações. E isso é só a ponta do iceberg. Existem dezenas de momentos como esse ao longo da série. Quanto mais você se envolver nessa história, mais entenderá por que tantas pessoas a consideram tão especial. Isso levanta a pergunta: quando One Piece realmente começa a ficar bom? Muita gente diz que o anime só fica bom depois do episódio 500, ou que você precisa esperar 200 episódios para a história melhorar, nem vale a pena. Obviamente isso são exageros. Mas em que momento da história ela realmente prende você? A resposta varia de pessoa para pessoa.
Alguns dizem que nunca se sentiram cativados, enquanto outros afirmam que só começaram a apreciar depois do episódio 100 ou 200. A resposta mais comum costuma ser durante a saga de Arlong Park, especificamente no momento do capítulo 81 do mangá, de episódio 38 do anime, quando a Nami pede ajuda pro Luffy contra os Homens-Peixe que aterrorizavam sua cidade há uma década. Embora eu entenda esse ponto de vista, acho que ele desconsidera muitos momentos incríveis que acontecem antes disso. A relação de Sanji com Zeff, a luta de Zoro contra Mihawk, a introdução de Luffy e sua fuga de Morgan's mão de machado, tudo o que acontece com Kuro. Há toda uma série de eventos marcantes antes do momento em que muitos dizem que a história fica boa. Eu concordo que o pedido de ajuda da Nami é um momento definidor da série, mas acredito de verdade que One Piece é ótimo desde o primeiro episódio. Pode não ser sua versão mais refinada, mas há um charme especial nessas primeiras temporadas. Se perde um pouco à medida que a história fica mais intensa, e fica intensa de verdade. Há pelo menos 3 genocídios que acontecem só no pós-time skip, sem falar de temas como escravidão, corrupção, racismo, anti-establishment e até assassinato de crianças. One Piece é uma história voltada para adolescentes e jovens adultos, mas isso não significa que seja leve e bobinha. A série aborda as questões reais, especialmente o conflito entre diferentes ideologias. Luffy, com sua visão sonhadora, valoriza a verdadeira liberdade e fará qualquer coisa para garantir que seus desejos sejam realizados, mas ele é constantemente desafiado por aqueles que veem sua mentalidade como um problema, desde o governo mundial, que busca controle absoluto, até outros piratas que o consideram uma ameaça. Se você é alguém que valoriza mais lutas cheias de ação e espetáculo, pode não tirar tanto proveito de One Piece quanto de outros animes. Não me entenda mal, há batalhas incríveis que vão te satisfazer, mas a série se preocupa menos com as lutas em si e mais com os motivos por trás delas, e como essas crenças conflitantes colidem. Mas eu acho que eu deveria parar por aqui agora, porque como eu disse antes, existem milhões de razões para você dar uma chance a essa série, e eu poderia passar horas explicando cada pequeno detalhe, mas a melhor coisa que você pode fazer, se você tem ao menos um interesse passageiro por One Piece, é simplesmente começar a ler ou assistir no seu próprio ritmo. A série ainda vai durar por alguns anos, então você ainda tem um bom tempo, e eu posso garantir que à medida que você realmente se envolver na jornada, os capítulos vão passar voando, e antes que perceba, estará aguardando ansiosamente os lançamentos semanais assim como o resto de nós. E essa é uma jornada que vale a pena viver. E quando o último capítulo finalmente sair, você poderá dizer que esteve lá para testemunhar a história sendo feita. Então pare de ter medo e experimente One Piece no formato que preferir. Eu garanto que você não vai se arrepender. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever nesse canal. Eu sou o Luffy Tóxico e tamo junto. Valeu!